floridinhos, bem-vindos novamente ao canal Entre Estantes e Mundos. Antes de tudo, eu queria relembrar pra vocês, se você não é inscrito, se inscreve aqui, já deixa o like, quem é inscrito também já deixa o like. Aqui embaixo vai ter os links do Instagram do canal, se você gosta de livros, quer saber mais sobre, quer ter conteúdos exclusivos, segue lá no Instagram. Hoje eu vou falar sobre As Crônicas de Nárnia. Vai ser uma resenha mais detalhada sobre o livro. Vai ser o último livro do vídeo dos 5 livros favoritos, que eu vou fazer uma resenha mais detalhada. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o card aqui pra você ir lá ver e também o link aqui embaixo. As Crônicas de Nárnia, na verdade, são uma série de 7 livros. Eu tenho esse livro da Martins Fontes, que contém todos os 7 livros juntos em um único volume, mas é possível comprar separadamente. A série das Crônicas de Nárnia apresenta a jornada de crianças que descobrem uma coisa em comum, um reino mágico chamado Nárnia. Nárnia é uma terra mítica, criada pelo autor C.S. Lewis, no qual as horas dentro de Nárnia equivalem a apenas alguns segundos dentro do nosso mundo. O livro contém personagens humanos do nosso mundo, como Pedro, Edmundo, Susana e Lúcia, humanos naturais de Nárnia, seres mitológicos, gigantes e animais falantes. Como eu falei no vídeo dos 5 livros favoritos, a ordem que está no sumário desse volume único não é a ordem de publicação dos livros. No volume único começa pelo que seria a ordem cronológica da história, que é O Sobrinho do Mago, que é o livro que eu vou começar a detalhar primeiro. Mas na ordem de publicação seria primeiro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é o segundo nesse volume único. O primeiro livro, de acordo com esse sumário, então, O Sobrinho do Mago, narra a história de Diggory, um garoto que morava com a mãe doente e com os tios. Ele, o Diggory, e a sua vizinha Polly decidem investigar o sótão do seu tio André, descobrindo que o tio André era na verdade um feiticeiro, e ele tinha acabado de descobrir outros mundos. Ele conseguiu inventar então 2 anéis, que seriam as passagens para esses outros mundos, um anel de ida e um anel de volta. Diggory e Polly acabam então desvendando esses outros mundos através desses 2 anéis. Em um desses mundos, o Diggory, sem querer, despertou uma feiticeira que estava dormindo há muitos anos, em um mundo com uma terra abandonada. Tentando fugir dessa feiticeira, o Diggory e a Polly tentam fugir através dos anéis para os outros mundos, só que a feiticeira acaba indo com eles. Então o Diggory, a Polly e a feiticeira param em um mundo que ainda está em criação, e esse mundo é Nárnia. Então o Diggory, a Polly e a feiticeira acabam assistindo à criação de Nárnia. E quem está criando esse mundo? O Leão Dourado Aslan. O segundo livro, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, acontece durante a guerra em Londres, com os personagens do Pedro, da Susana, do Edmundo e da Lúcia. Para se protegerem, eles foram mandados à casa de um antigo professor, Diggory, para morarem lá enquanto a guerra acontece. Durante uma brincadeira dentro da casa desse professor, a Lúcia acaba encontrando um guarda-roupa e entrou nele para se esconder dos irmãos. Esse guarda-roupa levou Lúcia para uma terra mágica chamada Nárnia, e apesar de ela ter passado longas horas nesse novo mundo, ao retornar é como se nenhum minuto tivesse passado. No primeiro momento, os irmãos de Lúcia não acreditaram nela. Ao tentar retornar a esse mundo, Edmundo acaba seguindo Lúcia e ele também descobre Nárnia. Mas quando os dois retornam e Lúcia pensa que o Edmundo vai apoiar ela dessa vez, o irmão mente e diz que a Lúcia está ficando doida. Após uma confusão, quando os 4 irmãos se escondem no guarda-roupa e dessa vez os 4 chegam em Nárnia, eles descobrem que esse mundo estava sendo governado por uma feiticeira. E por esta razão, toda a terra estava condenada a um inverno eterno. E depois que os irmãos chegam, Aslan retorna. E o inverno vai acabando, assustando a feiticeira. Enquanto isso, Edmundo, que já conhecia a feiticeira da primeira vez que foi lá, acaba traindo os irmãos, querendo ser rei ao lado da feiticeira e tornar os seus irmãos súditos. Depois que Aslan volta, ele se sacrifica por Edmundo para que ele não morra. E após todo o desenrolar da história,
quando Aslan mata a feiticeira e todos ficam livres do seu domínio, ocorre a coroação dos novos reis de Nárnia. E todos eles recebem um novo nome: Pedro, o Magnífico, Edmundo, o Justo, Susana, a Gentil e Lúcia, a Destemida. Sim, o irmão que traiu a todos pela cobiça, pelos manjares turcos, por cooperar com a feiticeira branca, foi chamado de o Justo, pois ele se arrependeu, teve a vida poupada por Aslan mesmo sem merecer, ou seja, foi justificado por Aslan. Pedro é chamado de o Magnífico por sempre tentar fazer o melhor para os seus irmãos, sendo aquele excessivamente bom, aquele que age pela bondade, aquele que age pelos outros. Mesmo não acreditando em Lúcia num primeiro momento, ele se preocupou com a sua saúde, com a sua sanidade. Será que a minha irmã está se sentindo muito sozinha e por isso está inventando um novo mundo? Mas após saber a verdade, ele pede desculpas de Lúcia e briga com Edmundo por ter mentido, porque o Edmundo sabia que esse mundo existia. Susana, a Gentil, é fiel ao seu papel de irmã mais velha. Ela é prática, maternal e mandona. Só que muitas vezes ela pode ser egoísta. E quando envelhece, essa sua natureza prática a faz não acreditar mais na magia e perder a fé em Nárnia. E claro, uma das suas características fortes é a gentileza. Embora lute quando necessário, é mais conhecida por sua preferência por clemência. Como rainha de Nárnia, Susana deu o melhor de si em todos os momentos. Ela era inteligente, fiel, diplomática e generosa. A rainha Lúcia, a Destemida, por ser a mais nova, por ser tão pequena, acabou não levando crédito pelo que falava. Mas o seu coração puro foi quem descobriu primeiro esse mundo. E também foi quem guiou seus irmãos nas batalhas de Nárnia. Ao chegar em Nárnia, ela perdoou o senhor Túminos que pretendia sequestrá-la. E também, quando foi traída pelo irmão Edmundo, ela não desistiu de lutar por ele. Enquanto seus irmãos receberam armas de presente, além de ela receber um punhal, ela recebeu um elixir. O elixir da cura. A cura é a sua maior arma. A cura do perdão, a cura da traição, a cura do amor. Ela é a única que acredita que a melhor forma de vencer as batalhas é confiando em Aslan. E apesar de ser essa pessoa destemida e determinada, no próximo livro ela acaba querendo se tornar como Susana. Mas Aslan conversa com ela e relembra. Tudo o que eles viveram em Nárnia só aconteceu porque Lúcia era apenas a pequena Lúcia. Ela ama e perdoa com a pureza do seu coração. A sua coragem de enfrentar as batalhas vem do Leão Dourado. E por isso ela é a mais destemida de todas. Após viver muitos anos em Nárnia e reinar esse reino mítico, os 4 irmãos acabam encontrando o guarda-roupa mais uma vez. E mesmo já sendo adultos, tendo passado anos em Nárnia, quando eles retornam ao nosso mundo, era como se nada tivesse acontecido. No terceiro livro, nós conhecemos Shasta, o menino que vivia com um homem que se dizia o seu pai, na Calormânia, um lugar do mesmo mundo de Nárnia. Na época dessa história chamada O Cavalo e Seu Menino, os 4 reis de Nárnia ainda viviam nesse mundo: Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia. Certo dia, um Tarkaan e o seu cavalo se hospedam na casa desse menino, Shasta. E ao descobrir que esse cavalo chamado Bri falava, Shasta e Bri decidem fugir juntos para Nárnia. Em suas aventuras, tanto Shasta quanto Bri crescem juntos, se descobrindo cada vez mais e desvendando pequenas perguntas que tinham sobre si mesmos. Shasta acaba conhecendo os famosos 4 reis de Nárnia e em suas aventuras ele também descobre que o príncipe dos Calormanos tinha a intenção de invadir Nárnia para conquistá-la, restando a Shasta e os seus amigos impedir essa guerra. No 4º livro, chamado Príncipe Cáspia, se passou um ano desde que Pedro, Edmundo, Susana e Lúcia saíram de Nárnia, um ano dentro do nosso mundo. Ou seja, em Nárnia tinham se passado milhares de anos. As crianças estavam em uma estação de trem para ir para a escola normalmente, mas foram puxados por uma força mágica até Nárnia, encontrando o seu antigo castelo abandonado e acabado.
Nárnia, milhares de anos depois, tinha sido invadida pelos Telmarinos, e o rei deles tinha matado quase todos os habitantes da antiga Nárnia. A história então se desenrola com as crianças, com o auxílio de Aslan, encontrando Caspian, um príncipe telmarino, mas que acreditava em Nárnia e a apoiava os seus antigos habitantes, numa batalha contra os telmarinos para reconquistar Nárnia e tornar os seus habitantes naturais livres novamente. No quinto livro, A Viagem do Peregrino da Alvorada, o pai das 4 crianças é chamado para trabalhar como professor nos Estados Unidos. Lúcia e Edmundo tiveram que ficar morando na casa dos tios enquanto isso. A partir dessa história, nós conhecemos um novo personagem do Eustáquio, o primo de Edmundo e Lúcia. Quando os três, Lúcia, Edmundo e Eustáquio, estão dentro de um quarto com um quadro mostrando um navio majestoso, Edmundo e Lúcia reconhecem o navio como sendo de Nárnia. E naquele momento eles ficam extremamente saudosos e com vontade de retornar a Nárnia. De repente, os três começam a entrar dentro do quadro e se veem dentro do navio, o Grande Peregrino da Alvorada. Ou seja, nessa terceira ida a Nárnia, somente o Edmundo e a Lúcia retornam dos 4 irmãos. O Pedro e a Susana já não voltam mais. Nesse navio do Peregrino da Alvorada, eles reencontram o príncipe Caspian, que havia partido em uma aventura em busca dos 7 lordes, que eram amigos de seu pai. Em sua busca pelos 7 lordes, Edmundo, Lúcia, Eustáquio e o príncipe Caspian acabam passando por vários novos lugares desse mundo mágico. Falando um pouco sobre o Eustáquio, ele se considerava uma pessoa autossuficiente, mas em um desses lugares mágicos, em busca dos 7 lordes, Eustáquio, caminhando sozinho, acaba se perdendo, e ele acaba virando um dragão. O até então autossuficiente Eustáquio, intelectual, que zombava a todos, começa a chorar por perceber que a partir de então ele seria um monstro. Só que desde a sua transformação em dragão, em monstro, ele mudou significativamente de temperamento. Antes ele era mal-humorado, reclamava de tudo, e agora ele buscava ajudar em tudo que fosse preciso. É claro que, mesmo sabendo lidar com sua nova vida de dragão, mudando de personalidade, sendo uma pessoa melhor, ele continua incomodado por não ser mais um humano, por continuar sendo um dragão, até que ele se encontra com Aslan, e o Aslan o transforma de volta num processo doloroso. Num primeiro momento, ao Aslan dar a ordem para Eustáquio retirar suas escamas, sua pele de dragão, ele tenta fazer isso sozinho, várias vezes. E ao não conseguir fazer sozinho, porque a pele de dragão sempre retornava, Aslan fala: "Eu tiro a sua pele. Eu te ajudo, você não consegue sozinho." E assim ele volta a ser o Eustáquio, só que dessa vez totalmente diferente. No sexto livro, A Cadeira de Prata, a história começa com o Eustáquio, incluindo uma nova personagem chamada Gil. Os dois estudavam juntos no colégio experimental na Inglaterra, e eles acabaram se tornando amigos. Tentando consolar a amiga após uma decepção, Eustáquio conversa com ela sobre Nárnia, porque Gil nota que Eustáquio mudou de um ano para o outro, e ele compartilha com ela sua história sobre Nárnia. Gil fica tão intrigada que tanto ela quanto Eustáquio, após compartilharem sobre Nárnia, desejam ardentemente ir para aquele mundo, e pedem a Aslan do fundo do coração para irem até Nárnia. Os dois então vão para Nárnia e Aslan entrega uma missão para Gil: encontrar o príncipe perdido Hylian. E para isso, Aslan dá dicas, dá sinais de como fazer essa missão. Apesar dos dois terem sinais de como obedecer a essa missão, eles acabam esquecendo esses sinais ou deixando passar, mas com a ajuda de Aslan, eles conseguem cumprir essa missão. O último livro, chamado A Última Batalha, começa quando um macaco, chamado Manhoso, e um burro, chamado Confuso, encontram uma pele de leão. O burro veste a pele de leão e tanto ele quanto o macaco começam a propagar notícias falsas, falando que Aslan teria voltado e que Manhoso, o macaco, seria o seu porta-voz. Mas claro, era tudo uma farsa.
e Manhoso faz até mesmo uma aliança com os Calormanos para conquistar Nárnia. O rei Tirian, descendente do príncipe Hilian, que era filho do príncipe Caspian, toma conhecimento dos planos de Manhoso e de Confuso, o macaco e o burro, e vai atrás deles para acabar com o sofrimento das árvores e dos animais de Nárnia. Tirian acaba percebendo que não consegue fazer isso sozinho. Então, pede ajuda aos antigos amigos de Nárnia, que eram do outro mundo. Pedro, Edmundo, Lúcia, Gil, Diggory, Polly, Shasta, Eustáquio retornam nesse último livro para ajudar Nárnia. Eu tentei fazer um resumo das Crônicas de Nárnia sem dar muitos spoilers, para que vocês se interessem por esses livros e saibam que o mundo de Nárnia é incrível, é fantástico para nós conhecermos. Sim, existe referência à Bíblia, existe referência a Deus, existe referência ao cristianismo. Desde chamar os seres humanos de filhos de Adão, filhos de Eva, desde o guarda-roupa, que representa um mundo mágico, que poderia simbolizar um mundo espiritual, além do sacrifício de Aslan, simbolizando o sacrifício de Jesus. Mas a intenção do autor é lhe mostrar que esse mundo de Nárnia está presente aqui. É para aprendermos valores, aprendermos com Lúcia, Pedro, Edmundo, Susana e todas as outras crianças que nós podemos ser melhores, a sermos destemidos, gentis, magníficos e justos no mundo cercado por feiticeiras brancas. E para completar esse mundo do autor, do C.S. Lewis, eu vou deixar aqui o unboxing dos outros livros que ele escreveu que eu ganhei do meu namorado. Então confira o unboxing dos outros livros do C.S. Lewis. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha dos livros de Crônicas de Nárnia. Eu particularmente me identifico mais com a Lúcia, mas eu queria saber com qual dos personagens você se identifica mais. Não precisa ser os 4 irmãos mais conhecidos. Pode ser o Eustáquio, pode ser a Gil, mas escrevam aí nos comentários que eu estou muito curiosa. Queria relembrar para vocês, para deixar o joinha, para se inscrever, para também seguir lá no Instagram. Essa foi a segunda resenha mais detalhada dentro dos 5 livros favoritos. Se vocês se interessarem pela resenha mais detalhada de algum dos outros livros favoritos, pode deixar nos comentários que eu faço. Mas para não ficar repetitivo, para dar uma dinâmica maior no canal, eu vou deixar só esses 2 mais detalhados.